Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo abre com imagens do ninho do urubu ao amanhecer, e a narração crava uma pergunta que não sai da cabeça do torcedor: quanto o Flamengo realmente recupera se trouxer Lucas Paquetá de volta? A resposta não está apenas na mesa de negociação com o West Ham, mas em uma engrenagem pouco conhecida que transforma a formação em receita, o mecanismo de solidariedade da FIFA. A conversa entre Flamengo, Athletic Clube inglês evoluiu para um acordo potencial na casa de 40 milhões de euros, com uma base de 35 milhões e bônus adicionais de 5 milhões. O detalhe que muda o jogo é simples e poderoso. Como clube formador, o rubro-negro tem direito a uma fatia de 4% sobre cada parcela efetivamente paga, um retorno automático que nasce do investimento feito quando Paquetá ainda era um menino de 9 anos. Esse mecanismo funciona como um circuito fechado. Quem vende, no caso, o West Ham deposita a quantia correspondente em um fundo administrado pela FIFA. A entidade, por sua vez, distribui aos clubes que participaram da formação do atleta dentro das faixas etárias previstas. O Flamengo, por ter acompanhado Paquetá até a idade adulta e formalizado sua saída aos 21 anos, 4 meses e 1 semana, cumpre os requisitos para atingir o teto de 4%. Traduzindo a matemática em impacto concreto, sobre a parcela fixa de 35 milhões de euros, o retorno estimado é de 1.400.000 euros. Se as metas de desempenho forem alcançadas e os 5 milhões de euros em bônus forem liberados, entram mais 200.000 euros. É dinheiro que volta ao caixa sem litígio, sem negociação paralela, com um lastro regulatório e cronograma definido. Esse retorno não é novidade na trajetória de Paquetá. Quando o Milan o adquiriu, a operação total foi de 35 milhões de euros, e o Flamengo, detentor de 70% dos direitos econômicos à época, recebeu a maior parte do montante. Na etapa seguinte, a venda do Milan ao Lyon por 20 milhões de euros gerou repasse de solidariedade, 801.000 euros, fracionados em pagamentos que atravessaram exercícios contábeis distintos. Os balanços do clube registram essa cadência. No encerramento do exercício de 2020, entraram 534.000 euros relativos à transferência para o Lyon, com complemento de 267.000 euros previsto para outubro de 2022. A previsibilidade desses fluxos permite planejar despesas, amortizar investimentos e calibrar o orçamento sem sobressaltos. A ida de Paquetá ao West Ham, em 2022, reforçou o efeito multiplicador do mecanismo. O Flamengo contabilizou 1.415.000 euros, com 282.000 euros vencendo em 2023 e o saldo de 1.133.000 euros parcelado até 2027. Cada parcela considera o câmbio vigente no momento do pagamento, o que adiciona uma camada de gestão financeira relevante. No cenário atual, a proposta rubro-negra ao West Ham, ainda em fase de formalização, prevê uma base robusta e metas que podem destravar bônus. Isso significa duas linhas de receita: a saída de caixa para contratar e, simultaneamente, a entrada de caixa via solidariedade. Em termos práticos, o clube paga e recebe, reduzindo o custo líquido da operação sem comprometer o planejamento esportivo. Há um componente emocional que não pode ser ignorado. Paquetá é fruto de uma década de formação no ninho, um símbolo de como a base do Flamengo produz talento e patrimônio. O mecanismo de solidariedade, nesse contexto, não é apenas uma regra fria, é o reconhecimento institucional de um trabalho de longo prazo que volta em forma de receita quando o atleta circula no mercado internacional. Para o torcedor, a pergunta seguinte é inevitável: como esse dinheiro se traduz em reforço de elenco? A resposta passa por 3 frentes: contratações pontuais, manutenção de peças estratégicas e investimento em infraestrutura.
Com retorno garantido em euros, o clube ganha margem para disputar atletas valorizados, proteger ativos com renovações e acelerar projetos de alto impacto, como centros de desempenho e captação de talentos. O desenho de bônus merece atenção. Metas de jogos, gols, assistências ou títulos podem liberar parcelas adicionais. Cada gatilho acionado não apenas melhora o custo-benefício da contratação, como também retroalimenta o mecanismo de solidariedade, gerando novas entradas. É um ciclo virtuoso, desempenho em campo vira receita regulada fora dele. Do ponto de vista jurídico, o período formativo é a chave. A FIFA distribui percentuais por faixa etária, e o histórico de Paquetá no Flamengo cobre as etapas decisivas do desenvolvimento. Por isso, o clube atinge 4%, um patamar que poucos conseguem quando o atleta migra para mercados de elite. Esse diferencial transforma a base em ativo financeiro recorrente. Há, claro, variáveis a monitorar. O câmbio pode ampliar ou reduzir o valor em reais de cada parcela, o cronograma de pagamentos influencia o fluxo de caixa, e o cumprimento de metas define o alcance dos bônus. Ainda assim, a estrutura é sólida, o depósito nasce no clube vendedor, passa pela FIFA e chega ao formador com rastreabilidade e segurança jurídica. O histórico recente comprova a eficácia. Entre Milan, Lyon e West Ham, o Flamengo acumulou repasses que atravessaram anos e fortaleceram o caixa em momentos estratégicos. Ao somar esse passado com a negociação atual, o clube desenha uma operação em que o retorno de Paquetá não é apenas técnico, é também financeiro, com impacto direto na capacidade de competir por títulos. No fim, a equação é clara e sedutora: 35 milhões de euros de base, 5 milhões de euros em bônus possíveis, 4% de solidariedade sobre cada parcela, cronograma definido e câmbio considerado a cada pagamento. O Flamengo investe para trazer um ídolo de volta e, ao mesmo tempo, ativa um mecanismo que devolve parte do valor, reduzindo o custo líquido e ampliando a potência do projeto esportivo. E é justamente aí que a curiosidade cresce: quanto desse retorno será alocado em novas peças? Quais metas serão desenhadas para maximizar bônus? Como o clube vai usar a previsibilidade dos repasses para acelerar contratações e blindar o elenco? As respostas começam no campo, passam pelo departamento financeiro e desembocam no que o torcedor mais quer ver: um Flamengo mais forte, mais profundo e pronto para transformar formação em conquistas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma tensão que imediatamente prende a atenção dos espectadores. Bruno Henrique, um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos, aparece diante das câmeras com semblante sério e voz firme. Sem rodeios, solta a frase que rapidamente se tornaria manchete em todos os veículos esportivos do país: não aceito mais jogar com ele. O impacto é imediato, e a revelação abre espaço para uma avalanche de especulações sobre quem seria o alvo da declaração e quais seriam as consequências para o elenco rubro-negro. A fala de Bruno Henrique não é apenas um desabafo, mas um ultimato que expõe fissuras internas no clube. O Flamengo, que vive a expectativa de reforçar seu elenco para a temporada, agora se vê diante de uma crise inesperada que pode comprometer a estabilidade do grupo. A torcida, acostumada a acompanhar polêmicas extracampo, desta vez se mostra ainda mais apreensiva, já que a declaração partiu de um dos líderes do time. Nos bastidores, dirigentes se movimentam para entender a gravidade da situação. A diretoria, surpreendida pela contundência da declaração, sabe que precisa agir rápido para evitar que o episódio se transforme em um escândalo ainda maior. O clima de apreensão é evidente, e cada palavra de Bruno Henrique passa a ser analisada com lupa. A repercussão foi imediata. Programas esportivos dedicaram horas de debate ao assunto, tentando decifrar os motivos que levaram Bruno Henrique a se posicionar de forma tão radical. Alguns comentaristas afirmam que o jogador não teria feito tal declaração sem estar profundamente incomodado com algo ou alguém dentro do clube. Nas redes sociais, a notícia viralizou em questão de minutos.
Hashtags como hashtag crise no Flamengo e hashtag Bruno Henrique Ultimato dominaram os trending topics, com torcedores divididos entre apoiar o ídolo e criticar a postura pública. Vídeos de torcedores indignados e outros pedindo calma se multiplicaram, mostrando a dimensão da polêmica. Dentro do elenco, o clima é de incerteza. Jogadores evitam falar abertamente sobre o assunto, mas nos corredores da Gávea a tensão é palpável. Muitos se perguntam se a convivência será possível após uma declaração tão explosiva, enquanto outros temem que o episódio comprometa o desempenho em campo. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo também se manifestaram. Alguns defenderam Bruno Henrique, afirmando que sua sinceridade é prova de liderança e coragem. Outros, no entanto, criticaram a forma como o assunto foi exposto, lembrando que crises internas devem ser resolvidas longe dos holofotes. A diretoria do Flamengo convocou uma reunião emergencial para discutir os próximos passos. Entre as opções estão tentar mediar o conflito, ouvir as partes envolvidas e, se necessário, tomar medidas drásticas para preservar a harmonia do grupo. O desafio é equilibrar a importância de Bruno Henrique com a necessidade de manter o elenco unido. Torcedores organizados já começaram a se mobilizar. Alguns grupos planejam protestos em frente à sede do clube, exigindo explicações e transparência sobre o episódio. Para eles, o Flamengo não pode permitir que disputas internas comprometam a busca por títulos. A mídia internacional também repercutiu o caso. Jornais europeus e sul-americanos destacaram que a declaração de Bruno Henrique expõe fragilidades na gestão do clube e pode afetar a imagem do Flamengo como potência mundial. O episódio, segundo analistas, é um alerta para a importância da disciplina e da comunicação dentro de grandes equipes. O impacto econômico não pode ser ignorado. Patrocinadores acompanham com atenção a crise, temendo que a instabilidade afete a credibilidade da marca Flamengo. A diretoria sabe que precisa agir rápido para evitar que o episódio comprometa contratos e parcerias estratégicas. Especialistas em gestão esportiva destacam que o caso de Bruno Henrique é um exemplo clássico de como lideranças fortes podem se tornar desafios para clubes. A exigência pública de afastamento de alguém expõe não apenas um conflito pessoal, mas também a necessidade de repensar a forma como o Flamengo lida com suas estrelas. Enquanto isso, torcedores comuns expressam sentimentos mistos. Muitos apoiam Bruno Henrique, acreditando que sua postura é reflexo de problemas reais dentro do clube. Outros, no entanto, pedem calma e lembram que o Flamengo precisa de união para enfrentar os desafios da temporada. A crise também reacende rivalidades históricas. Torcedores de outros clubes aproveitam o episódio para provocar o Flamengo, afirmando que a instabilidade interna pode comprometer o desempenho em campo. Essa polarização aumenta ainda mais a pressão sobre o elenco e a diretoria. Nos programas de rádio e televisão, especialistas tentam prever os desdobramentos. Alguns acreditam que o clube conseguirá contornar a crise com diálogo e liderança. Outros, mais pessimistas, afirmam que a declaração de Bruno Henrique pode ser o início de uma ruptura irreversível. Dentro da torcida, há quem veja o episódio como uma oportunidade de renovação. Para esses torcedores, o Flamengo deve aproveitar a crise para reforçar sua disciplina interna e mostrar que nenhum jogador está acima do clube. A frase de Bruno Henrique, nesse contexto, é vista como um ponto de partida para mudanças estruturais. Políticos e autoridades esportivas também entraram no debate. Alguns defendem que o caso seja acompanhado de perto pela CBF, já que envolve questões de ética e disciplina no futebol brasileiro. A pressão institucional aumenta, e o episódio ganha contornos de crise nacional. A declaração de Bruno Henrique também levanta questões sobre o papel da liderança no futebol moderno. Até que ponto um jogador pode impor condições para permanecer em um clube? E como equilibrar a importância de uma estrela com a necessidade de manter a harmonia coletiva? Enquanto a diretoria busca soluções, a torcida aguarda ansiosa por novos desdobramentos. Cada entrevista, cada comunicado oficial é analisado com atenção, e a expectativa é de que o Flamengo consiga dar uma resposta rápida e convincente. No fim das contas, a frase de Bruno Henrique não é apenas um ultimato. É um grito que expõe fragilidades, desafia instituições e coloca em xeque a credibilidade de um dos maiores clubes do país. O Flamengo, agora,
precisa decidir se enfrentará o problema de frente ou se permitirá que a sombra da crise continue pairando sobre seus gramados. A repercussão da declaração de Bruno Henrique, afirmando que não aceita mais jogar com ele, continua a dominar o noticiário esportivo e as rodas de conversa entre torcedores. O impacto da frase foi tão grande que rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados do país, provocando debates acalorados sobre os bastidores do Flamengo e a relação entre os jogadores. Nos programas esportivos, especialistas analisam a gravidade da situação e destacam que raramente um atleta de renome expõe de forma tão direta um conflito interno. Para muitos comentaristas, a fala de Bruno Henrique não é apenas um desabafo, mas um sinal claro de que existe uma crise de relacionamento, que pode comprometer o desempenho do time em campo. Nas redes sociais, a torcida se dividiu. Parte dos rubro-negros apoia Bruno Henrique, acreditando que sua postura é reflexo de problemas reais dentro do elenco. Outra parte, no entanto, critica a forma pública como o jogador expôs o assunto, argumentando que o Flamengo precisa de união e não de mais polêmicas. Essa divisão mostra como a crise mexeu com as emoções da nação rubro-negra. Dirigentes do clube foram pressionados a se pronunciar e prometeram investigar o caso com seriedade. A diretoria sabe que precisa agir rapidamente para evitar que a situação se transforme em um escândalo ainda maior, capaz de afetar contratos de patrocínio e a imagem institucional do Flamengo. Ex-jogadores e ídolos históricos também se manifestaram. Alguns defenderam Bruno Henrique, afirmando que sua sinceridade é prova de liderança e coragem. Outros, porém, lembraram que crises internas devem ser resolvidas longe dos holofotes, para não comprometer a estabilidade do elenco e a confiança da torcida. A mídia internacional repercutiu o episódio, destacando que a declaração expõe fragilidades na gestão do clube e pode afetar a imagem do Flamengo como potência mundial. Jornais europeus e sul-americanos classificaram a fala como explosiva e sem precedentes, reforçando a dimensão global da polêmica. Torcedores rivais aproveitaram o momento para provocar o Flamengo, afirmando que a instabilidade interna pode comprometer o desempenho em campo. Essa polarização aumenta ainda mais a pressão sobre o elenco e promete intensificar as rivalidades nos próximos campeonatos. Especialistas em gestão esportiva destacam que o caso de Bruno Henrique é um exemplo clássico de como lideranças fortes podem se tornar desafios para clubes. A exigência pública de afastamento de alguém expõe não apenas um conflito pessoal, mas também a necessidade de repensar a forma como o Flamengo lida com suas estrelas e com a disciplina interna. Enquanto isso, torcedores organizados planejam manifestações em frente à sede do clube, exigindo explicações e transparência sobre o episódio. Para eles, o Flamengo não pode permitir que disputas internas comprometam a busca por títulos e a grandeza da instituição. No fim das contas, a frase de Bruno Henrique não é apenas um ultimato. É um grito que expõe fragilidades, desafia a diretoria e coloca em xeque a credibilidade de um dos maiores clubes do país. O Flamengo, agora, precisa decidir se enfrentará o problema de frente ou se permitirá que a sombra da crise continue pairando sobre seus gramados. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.